Então, DC2, hoje é 15 de fevereiro e a gente está se aproximando do final dessa primeira etapa de desenhos da disciplina, né? A gente tem hoje e mais uma aula antes da entrega dessa etapa 1, e nós queremos mostrar para vocês um pouco de conteúdo sobre essas questões de ambientação, tá? E a gente divide isso em 3 itens, digamos assim, né, que são a figura humana, né, mais conhecida em arquitetura como calunga, né, não me perguntem onde é que veio isso, mas, né, aquela velha história, quando eu cheguei já estava assim, né, a vegetação, que a gente vai trabalhar mais com a ideia de árvore, e o céu ou fundo, né, porque não precisa o fundo da perspectiva necessariamente se parecer com um céu literal, né, a gente pode trabalhar com um fundo que daqui a pouco, né, ajuda a destacar outros elementos e assim por diante. Então, é uma apresentação, gente, para mostrar para vocês, né, que nessas questões de ambientação, a gente vai trabalhar com retícula, vai trabalhar com textura, com achura, com cor, sombra própria e projetada, que é uma coisa que a gente ainda vai conversar um pouco mais com vocês na sequência, né, na próxima etapa, sombra projetada, figuras humanas, né, os calungas, né, que são essas figuras humanas estilizadas, né, ou seja, não é a figura humana com a pretensão de realmente se parecer, né, com um ser humano literal, assim, com uma figura humana concreta, né, vegetação, mobiliário, quando é o caso, veículos, enfim, tá? A ideia, tá, é que aquele caráter muito técnico do desenho, né, que às vezes pode fazer com que ele se assemelhe a um desenho mais técnico ou, sei lá, um exercício de geometria descritiva, ele seja minimizado, ele seja atenuado, tá? Então, essa questão assim, né, que a gente está usando um processo exato de desenho, né, essa perspectiva que vocês estão montando, ela é um processo exato, né? Só que a gente tenta minimizar um pouco esse impacto, né, para que isso se pareça de fato, né, com algo mais próximo do universo dos croquis, que, como vocês sabem, eles têm que ter uma boa proporção, mas a precisão total não necessariamente é um atributo, tá? Então, a ambientação, né, além do próprio traçado de vocês, também entra um pouco aqui nessa jogada. Falando um pouquinho sobre Calunga, começo mostrando para vocês um desenho conhecido do Oscar Niemeyer. Isso aqui é um desenho que ele faz para mostrar o projeto do Memorial da América Latina, que fica lá em São Paulo, onde a questão da escala humana em relação ao enorme espaço aberto e ao tamanho das edificações é algo muito importante, né? É um memorial, é algo que, né, está aqui o monumento esse, né, que faz alusão ao livro do Galeano, né, das veias abertas da América Latina, onde tem uma mão, né, simbolizando o trabalho, com sangue escorrendo no formato ali da América, enfim. Então, ele lança aqui uma série de calungas, né, o Oscar, né, e esses calungas não são, digamos assim, o calunga mais lindo que vocês vão ver hoje, né, em termos assim de desenho de figura humana. Mas são ótimos calungas no sentido da demonstração daquilo que ele quer, que é justamente utilizar a figura humana para dar uma noção, primeiro, de escala, né, para mostrar como esses objetos arquitetônicos são grandes em relação às pessoas, e também para que a figura humana sirva como um elemento de profundidade na perspectiva, né, porque a gente tem pessoas que estão num plano mais próximo, a gente tem pessoas que estão em planos intermediários, e a gente tem pessoas que estão lá longe, né, num plano bem distante, né? Então, essa noção, né, ela é muito importante, porque ela permite que, mesmo que vocês não conheçam o Memorial da América Latina, vocês já percebem, né, que as pessoas caminham longas distâncias, né, dentro daquele local, né, e se deparem com monumentos que, né, têm uma certa proporção, uma certa escala, que são bem maiores, né, do que uma pessoa. Tá? Então, acho que é um croquis que ajuda muito, assim, ele é um croquis que a gente não vai achar aqui o ponto de fuga, né? A gente consegue ter uma ideia de linha de horizonte, né? Que é alguma coisa que está mais ou menos por aqui assim, né? Mas a gente não vai encontrar aqui uma montagem de perspectiva, né? Isso é uma coisa que, com a prática, né? Enfim, né? A repetição e fazendo muito desenho, né? Todo mundo consegue chegar lá.
A figura humana, normalmente, tá, pela maior parte dos autores, assim, ela é descrita como algo que pode ser desenhado a partir de uma linha dividida em 8 partes, sendo que 1/8 é a cabeça e o restante é corpo, né? Sendo que mais ou menos na metade aqui desse corpo, a gente consegue ter uma separação, né, entre tronco e membros inferiores, né? Então, é basicamente, né, gente, alguma coisa assim, ó, se eu for desenhar aqui algo, né, muito livre, né, a gente desenha uma linha, né, eu vou desenhar uma linha aqui um pouco maior, a gente divide essa linha ao meio, então a gente tem aqui metade, metade, a gente divide o meio do meio, então temos uma divisão em 4, e o meio do meio do meio, quer dizer, a gente divide isso aqui ao meio e a gente divide, acabou dividindo isso aqui em 8 partes, né? Então, se isso aqui é cabeça, né, isso aqui daqui a pouco é tronco, né, a gente vai ter aqui, né, no restante, né, o que poderiam ser as pernas, né, e aí esboçar aqui braço, daqui a pouco, sei lá, se vai ter um cabelito aqui, sei lá eu, né? Isso pode ser algo bem esquemático, né? A gente pode ter aqui uma linha, divide ao meio, 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 cabeça, né? E fazer uma coisa realmente, né, mais simples, assim, que é um tipo de calunga que, com o tempo, né, a gente começa a fazer ele com a proporção quase que automática, né, sem ter que lançar a mão, né, desse recurso da linha, essa que vai ajudar a gente a definir, né, essa proporção correta, né? O que a gente tem que evitar, né, nessas horas é justamente aqueles calungas assim que ficam muito cabeçudos, né? Ou aqueles calungas que, ao contrário, né, a cabeça fica uma coisa, né, que parece um negocinho de nada, embora esse aqui acho que até funcione melhor do que aquele de baixo, né? E cuidar para não esquematizar tanto o calunga que daqui a pouco começa a virar umas coisas assim, né? Fica parecendo, sei lá, uns extraterrestres, um negócio que a gente nem sabe, né, direito o que é, que a gente até olha e entende que é um calunga porque sabe que, né, é um calunga bastante distorcido, né? Essas figurinhas humanas aqui, né, do carinha de casaco, daqui a pouco lendo um jornal, né, ligeiramente perspectivado, né, porque é uma perna que ela parece mais curta, mas na verdade ela está mais para trás, né, isso aqui deve existir uma fuga aqui em direção à perspectiva, são calungas muito legais de fazer, né, funcionam super bem no desenho, mas é algo que precisa ser praticado, tá? Então hoje a gente vai fazer um exercício, né, com vocês, que vai ser para a próxima aula, que vai ser justamente essa questão da prática dos calungas, cuidando efetivamente a questão da proporção e não se preocupando em fazer figuras humanas detalhadas, né? Eu sei que lá em DC1, né, daqui a pouco o Baima, né, que é um exímio desenhista, né, super professor de desenho, ele fala muito, né, dessas questões assim de desenhar a figura humana, né, cuidando de determinadas proporções, né, entre braço, perna, cotovelo, joelho e tal, que eu acho que também é uma coisa muito legal, né? Tem um videozinho da Maria Paula que ela deixou o link para vocês ali no Miro, né, que está lá no Insta dela, que também trabalha um pouco com isso, né, de dividir o calunga em partes, encontrar posição de quadril, posição de joelho e tal, que é uma coisa que também funciona bem, tá? Mas podem ser calungas esquemáticos, sim, né, desde que eles tenham uma proporção correta. Então, aqui vai, né, gente, outras situações como essa aqui, né, divisão em 8 cabeças também. Se vocês pegarem, por exemplo, o livro do Xing, né, eu estava olhando aqui o meu livro agora, que é um livro que ele tem chamado Desenho para Arquitetos, né, é do Xing com o Jurochek, né, que é outro autor. Ele, lá pelas tantas, faz a proporção 1:7, né, ele não faz 1:8, ele bota a cabeça em 1/7 da altura e não em 1/8. Tá? Então, muda um pouco, muda, né? Mas essa questão do 1/8 ela é mais fácil de dividir, né? Dividir alguma coisa à mão livre em 7 partes iguais é bem difícil, né? Dividir em 8 partes é bem mais tranquilo, né? Embora, né, existam truques aí que a gente possa fazer, como por exemplo, né, se eu quisesse fazer um calunga dividido em 7 partes, né, eu poderia fazer uma linha e dividir ao meio, né, depois meio do meio, né, tá aqui a linha, depois meio de novo, e agora eu divido isso aqui em 8, mas na hora de desenhar o calunga, eu esqueço a 8ª parte e desenho o calunga como se fosse 1/7 a cabeça aqui. Então, pego isso aqui, né, e aí vou ter um calunga que vai ter uma proporção
mais como esta aqui, né? Que é um pouco diferente daquela que está lá. Né? Então, 1/7 para 1/8. Se eu usasse 1/8 aqui, cabeça estaria aqui em cima, né? E aí, sei lá, ele vai ficar com essa proporção aqui um pouco diferente. Mas aí também, né, é uma questão de a gente pensar o que a gente quer, né? Eu acho que o 1/7 e o 1/8, olhando assim lado a lado, né, eles parecem realmente diferentes, até porque eles estão em alturas diferentes, né? Eu teria que ter desenhado da mesma altura, mas a proporção final não muda muito. Tá? A gente tem que cuidar mesmo aqueles calungas que ficam extremamente cabeçudos, né? Ou muito largos, enfim. Então acho que é mais por aí, tá? Essa proporção geral, assim, de dividir em 8 partes, acho que funciona bem. Claro que, né, conforme, né, as coisas vão evoluindo, né, na vida da gente, ou a gente vai buscando treinar outras alternativas, né, os calungas podem assumir outras proporções que não necessariamente têm a ver com regra de dividir em alguma coisa. Né? Isso aqui vocês vejam que são desenhos lineares, assim, bem mais soltos, né, bem mais livres, e que tem, assim, até uma pretensão de mostrar os calungas em determinadas poses, né, embora seja algo muito sintético. Né? Aqui é a mesma coisa. Esses calungas aqui, eu diria para vocês que um calunga desses isoladamente não funciona muito bem, mas no conjunto eles ficam muito bons. Né? No conjunto eles estão ótimos, na verdade, né? Esses grupos de pessoas, porque a proporção geral deles está bem, né? Embora nenhum deles tenha uma preocupação de parecer com uma figura humana real. Né? Esses aqui já é diferente. Né? Aqui a gente já vê uma situação assim em que esses calungas eles estão em poses diversas, são calungas femininos, né? Então a gente consegue ver pelas proporções, pelo cabelo, enfim, né? Tem algumas características assim que nos permitem perceber isso. E tem uma coisa legal aqui que é ter 2 pesos de traço diferentes, né? Então, o calunga é montado com uma linha mais fraquinha e depois vem uma linha um pouco mais forte que tenta, destacar algumas partes, né? E, eventualmente, o desenho fica até meio incompleto, né? Sei lá se aqui poderia ter essa outra parte da perna, mas acho que não, né? Acho que está bem assim, né? Esse aqui, daqui a pouco, não divide as 2 pernas ao meio, mas será que precisa, né? Aqui também, a linha de divisão, da perna não vai até as últimas consequências aqui, de repente é porque não precisa mesmo. Então, são estilos de desenho, né? É uma coisa mais autoral, né? Isso aqui não é uma coisa que está, assim, nos manuais de desenho de calunga. Né? Isso aqui é uma coisa mais autoral, e acho que daqui a pouco vocês podem perseguir, né, um calunga que seja mais autoral, quem sabe até, né, tentando ir para alguma coisa mais próxima da realidade, como é o caso desses calungas aqui, né, que estão desenhados com um nível de detalhe um pouquinho maior, ou somente como uma silhueta, né, só um contorno, né, que também é uma coisa que funciona bem. Eu digo para vocês aqui, gente, que quando eu estava na faculdade aprendendo a desenhar figura humana, muitas vezes eu pegava essas figurinhas humanas aqui e colocava por cima um papel manteiga e fazia quase que um decalque, né? Eu desenhava por cima, né, várias vezes para ir pegando o jeito da proporção. Né? Não é problema nenhum a gente fazer isso, né? Usar um papel transparente, manteiga, vegetal, enfim, botar por cima de um desenho que a gente gosta e copiar, né? Tentar fazer parecido. Né? Não tem nada que diga que a gente não deva fazer. A questão é que, com o tempo, a gente tem que ir se libertando disso, né? E começando a tentar desenhar o calunga, né, de maneira mais natural e espontânea, porque o objetivo dele é justamente ser algo de um desenho mais rápido. Né? Eu até não diria que esses aqui sejam exatamente calungas, né? Porque o calunga ele já pressupõe, né, uma figura humana mais estilizada, né, desenhada de forma um pouco mais rápida. Olhem que bonito isso aqui, né, para quem tem o domínio da aquarela, né, um calunga feito com aquarela que é praticamente uma mancha de tinta, né, basicamente uma mancha de tinta, mas eu vejo aqui um cara caminhando na minha direção, né, e é um desenho realmente super bonito, né, e que é feito diretamente, né, com o pincel e água, né, então é uma outra maneira, assim, de se expressar e que funciona muito bem, porque se a gente for ver essa questão da proporção aqui, né, se a gente pegar essa altura aqui, ó,
total, né, desse calunga aqui e dividir isso aqui em partes iguais, né, é bem provável, né, que a gente vá chegar numa coisa próxima, né, não sei se é exato aqui, mas uma coisa próxima da divisão em 8 partes, né, talvez ali esteja um pouquinho maior, né, do que 8, né, mas ok, entre um oitavo e um sétimo, né, mas funciona bem porque a proporção está super correta. Tá? Então, nessa proporção de um oitavo, vocês não se enganam. Claro que, né, vão ter pessoas, né, dentro de uma linha mais autoral que daqui a pouco vão fazer uns calungas como esses aqui, né, que são calungas um pouquinho oversize, assim, né, eles são mais largos, né, e tem uma cabeça que é um risquinho, parece um troço meio palito de fósforo. Mas eu acho excelentes esses calungos aqui, né, eles cumprem o seu papel, assim, de maneira, nossa, muito boa, né, embora a proporção da cabeça não seja exatamente aquela, né, de uma pessoa. Olha que viagem essa cabecinha aqui, né, em relação a esse corpão, né, então é uma coisa que eventualmente pode dar certo, né, mas o limite entre fazer uma caricatura mal feita e fazer um desenho autoral que fique, né, com uma proporção legal, ele é um limite muito borrado, assim, muito difuso, né, então a gente tem que testar, né, fazer algumas tentativas assim para ver o que pode acontecer, né? O que eu acho muito legal nesses desenhos aqui, né, é que eles têm uma coisa assim que é um desenho de poucos traços assim, né, e bastante rápidos e que tem uma coisa de proporção que realmente funciona muito bem, né? Acho muito legal aquelas perninhas ali que daqui a pouco tem uma chura aqui que termina quase que numa, né? Quase que numa pontinha, assim, né? E a cabeça é um negócio que fica meio, né, meio difuso, assim, e tal, né? Aqui sou eu tentando fazer uma coisa parecida, né, com esse cara aqui, né? Vejam que não é um desenho que a gente fica assim, ó, vou fazer o ombro, aí vou tentar fazer aqui esse contorno que vai virar um pouquinho para chegar no bolso. Na verdade, não é isso, né? Aquilo ali é uma coisa de traços realmente bem mais rápidos, né? E que a gente vai, né, tentando, de fato, chegar, né, nessa situação de uma maneira mais rápida. Né? E o traço rápido, ele fica mais legal, né, no croquis do que aquele traço mais demorado, mais bem acabadinho, assim, que às vezes acaba, né, transformando o desenho em algo mais próximo de uma ilustração, né, ou, quando muito, né, de um desenho técnico. Aqui calungas que estão um pouco no meio do caminho, assim, né, entre a figura humana mais concreta, digamos assim, e alguma coisa esquemática, né, porque vejam que não há rosto, né, a gente não deve colocar rosto em calunga, né, não tem que ficar botando olho, nariz e boca, né, porque são detalhes muito pequenos, né, só conseguem ser percebidos em primeiro plano. Se a gente começa a botar olho, nariz e boca, a gente tem que começar a botar maçaneta nas portas, tem que começar a botar baguete nas janelas, sabe? Tem que começar a botar soleira na entrada da edificação, etc, etc, etc. Tá? Então, a gente tem que dosar um pouco isso, né, para que todo o nível de acabamento do desenho fique mais parecido. Tá? Mas ficam aí como bons exemplos, né, para daqui a pouco vocês se inspirarem até, né, para montar os desenhos de vocês. Olhem que legal essa coisa do grupo de pessoas, né, linha do horizonte, ó, na altura das cabeças, só que daí, claro, né, tem pessoas que são maiores porque estão num primeiro plano, e tem pessoas que são menores porque estão num plano mais atrás. Assim como poderia ter pessoas mais lá adiante ainda, né? E poderia ter gente mais longe, quem sabe? Quem sabe mais longe, mais longe, mais longe, né? Fila da vacina ali, né? Ou então aqui assim, né? Alguém que está, né, mais nessa posição, e assim por diante. Então, o Calunga, ele é um elemento que visa dar escala e profundidade para a perspectiva. Eu tenho certeza que o Baima já falou isso para vocês, o Zé Carlos já deve ter falado isso para vocês, né, sobre essa noção, né, de profundidade em que a gente consegue colocar com a figura humana. Porque a figura humana, pessoas, é uma coisa que todo mundo reconhece. Né? Qualquer um reconhece figura humana num desenho. Pode ser uma criança pequena, né? Pode ser qualquer um de nós, pode ser uma pessoa idosa, não interessa. Todo mundo olha
para o desenho, né, e reconhece a figura humana, e, consequentemente, a partir dela, estabelece relações de proporção. Aqui é uma parte da apresentação mais, digamos assim, ilustrativa e informativa, né, para vocês verem como alguns grandes arquitetos, né, da história representam calungas nos seus desenhos, porque esses calungas muitas vezes estão atrelados a uma filosofia de pensamento, né, dessas pessoas. Então, por exemplo, o Theo van Doesburg foi um dos grandes expoentes do neoplasticismo. O neoplasticismo foi aquele movimento surgido na Holanda, em holandês é o De Stijl, que contava também com a presença do Mondrian, né, do Rietveld, e esses caras, eles consideravam que as formas, né, deveriam ser reduzidas a um conjunto de elementos muito básicos, né, quadrados e retângulos, ou planos, né, como eles se referiam. Então, ele lá pelas tantas, ele faz aqui um calunga super estilizado, né, dentro dessa linguagem do De Stijl. Né? Então, vocês não vão fazer um calunga assim, né, porque isso aqui é o calunga do Theo van Doesburg. Né? Então, não é uma coisa que vocês devam perseguir, mas é legal perceber assim como esse cara levou isso, né, às últimas consequências. Le Corbusier traz aqui o seu famoso desenho do modulor, né? O modulor é um sistema de medidas em que Le Corbusier queria unificar o sistema métrico com o sistema decimal, né? Então, o sistema métrico que é milímetro, centímetro, decímetro, metro, quilômetro, e o sistema imperial, que é baseado na polegada, no pé, na jarda e na milha, né? Ele tentou unificar isso aqui através do modulor, onde a sua figura símbolo era esse cara aqui, que tem 1,829 centímetros, né? 1,82 centímetros e 9 milímetros. E ele estabelece toda uma relação de proporção, né, de todas essas partes aqui. Tem um desenho muito bonito do modulor, que vocês talvez já tenham visto, que tem uma espécie de espiral que vai crescendo junto aqui assim, e mostrando uma série de proporções, enfim. Então, esse aqui, né, virou o calunga, talvez um dos mais famosos da história da arquitetura, que é o do Corbu. Né? Stephen Hall aqui, né, com um desenho em aquarela, né, uma coisa mais esquemática aqui, mas também, né, super legal. O Renzo Piano, com um calunga que, visto isoladamente, parece um daqueles ETs que a gente estava falando anteriormente, mas, na verdade, né, o Renzo Piano é enfim, foi um dos maiores arquitetos, né, do nosso tempo, né? É ainda, né? Não vou matar ele, mas claro que o calunga visto assim fora do seu contexto vai ficar, enfim, né? Esquisito, mas é o calunga do Renzo Piano. Mies van der Rohe, né? Com as suas ideias de colagens, né? De inserir ali uma figura humana mais perfeita, mais platônica, assim, né? Da antiguidade grega, né? Dentro de um espaço de uma perspectiva com um ponto de fuga. Álvaro Siza, né, com suas figuras humanas e seus calungas, né, com uma licença poética muito forte, né? Então, Álvaro Siza, vocês sabem, é o arquiteto da Fundação Iberê Camargo, aqui em Porto Alegre, né, e arquiteto português fantástico, e ele tem, né, desenhos que muitas vezes são, assim, extremamente autorais, né, misturados, assim, com o croquis de arquitetura. Né? Então, a gente vê aqui uma figura humana cuja proporção de braço, né, daqui a pouco é igual à da perna. Né? Então, como assim? Né? Bom, é um desenho do Siza, né, que tem lá a sua licença poética e faz isso, né, em determinadas condições, né, para mostrar, enfim, né, determinadas coisas. Né? Não vamos entrar no mérito aqui de começar a dizer que o Siza desenha errado, porque não se trata disso. Né? Mas são desenhos, olha a figura humana aqui, ó. São desenhos realmente em que a proporção, né, ela está super correta, né, mas do ponto de vista do senso comum, né, são desenhos, abre aspas, feios, fecha aspas. Né? Então, é uma coisa que a gente também tem que dar o devido peso. Né? O Frank Gehry, vocês sabem, autor do famoso museu Guggenheim de Bilbao, né? O Gehry, lá pelas tantas, tem uns calungas que parece que é uma versão reduzida do próprio projeto arquitetônico, né? Com essa
profusão de elementos distorcidos e desconexos e assim por diante, né? Mas, enfim, é o Gehry, né? Então, é uma outra lógica de representação, né? Esse casal aqui, muito famoso na história da arquitetura, né, os Smithson, né, a Alison e o Peter Smithson, eles começaram a trabalhar também com essa ideia da colagem, né? Então, inserir fotografias recortadas em desenhos arquitetônicos, né, que é uma outra maneira, né, de trabalhar com a ideia do Kalunga, né, muito mais no sentido de proporção, né, porque não é exatamente um desenho. Então, a gente sabe que essa fotografia aqui ela é algo mais literal, né? Não é uma coisa tão esquemática. E por aí vai, né, gente? Gropius, Peter Cook, né, com uma coisa de linguagem mais próxima dos quadrinhos, o Glenn Murcutt, né, um arquiteto fantástico também, australiano, enfim, né, com um Kalunga aqui que visto fora do seu contexto também não funciona, né? Se um de vocês aqui na turma, né, resolve pegar qualquer um desses Kalungas aqui, desses arquitetos, né, famosos, e inserir isso nos seus desenhos, corre o risco de parecer muito mais uma caricatura do que propriamente uma homenagem, né? Então, a gente também tem que tomar esses cuidados, né? Aqui o Norman Foster, né, que é um cara que está super na ativa, né, adora desenhar, até sugiro para vocês, sigam o Norman Foster no Instagram, o Instagram dele é incrível, assim, porque ele está sempre inventando alguma coisa, é um cara que aos 80 e tantos anos de idade ainda esquia, anda de bicicleta, veleja, sabe? É uma coisa, assim, incrível, assim, e tem uma produção arquitetônica que, a essas alturas da vida, né, já está super terceirizada, não é a palavra, mas ele tem várias equipes, né, ao redor do mundo, então ele fica viajando para ver como é que os projetos estão sendo feitos. Olhem que bom esse Kalunga aqui, né, que proporção legal, né, essa achura dando uma ideia de volume, né. Aqui nesse desenho de um projeto famoso dele, né, que é aquele edifício daquela companhia de seguros em Londres, apelidado de Pepino, né, The Gherkin, né, na City de Londres. Olha as figuras humanas que ele coloca aqui, né, que legal. Então, é algo que, né, também, né, é autoral, mas não tem aqui uma ideia assim de criar o Kalunga Norman Foster, né, enquanto que o Glenn Murcutt tem isso, né, o Peter Cook também, o Frank Gehry também, sabe? Então, a questão é a seguinte, isso pode ser algo autoral, mas não precisa necessariamente ser algo tão fora assim do senso comum, né? Acho que esse aqui é o espírito da coisa. Nesse momento aqui, gente, deixa eu ver se vocês colaboram aqui. Se vocês forem aí na tela do Zoom e procurarem pela opção Annotate, né, vocês conseguem riscar com caneta colorida aqui na tela. Risquem aí na tela os Kalungas que vocês encontram nessa cena. Vamos ver quantos Kalungas vocês acham aí. Vocês conseguem ter acesso ao Annotate aí? Ó, Beatriz já marcou um ali. Ó, 2. 3 lá atrás. 4, 5. 6, 7. Ali talvez um oitavo, não sei. Então lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, talvez 9, talvez 10, né? Não sei. Mas assim, eu não sei de quem é esse desenho, né? A Maria Paula também não sabe, né? Mas a gente achou esse desenho interessante de colocar na apresentação, porque ele obviamente não é um desenho final, né? Ele é um mega esboço, daqueles esboços feitos muito rapidamente. Isso aí é um desenho que deve ter demorado, sei lá, 1, 2 minutos para ficar pronto. E com essa rapidez toda, né, vejam que mesmo assim a gente consegue ver, né, que tem Kalungas sentados num balcão, tem Kalunga na cozinha, tem Kalunga no sofá, na poltrona, tem gente chegando, tem gente no mezanino, né? Muitos elementos arquitetônicos podem ser identificados aqui por causa dos Kalungas e vice-versa, né? Então ele é um desenho que não é um desenho de apresentação final,
mas é um bom croquis, né, no sentido de explicar rapidamente uma determinada espacialidade para alguém. Eu não sei vocês, eu acho que aqui, ó, em vermelho, também é uma pessoa que daqui a pouco não tem a cabeça, né, porque parece ter o mesmo formato do que está sentado no balcão ali do lado, né, então daqui a pouco a gente pode ir a uns 10 calungas aí, mas essa que é esse aqui é o espírito da coisa, né, então esses calungas aqui, eles são calungas muito, digamos assim, mal acabados, porque o desenho como um todo é um desenho mal acabado. Mas isso, para um croquis arquitetônico, não é uma má característica, né? Isso pode ser uma boa característica no sentido de conseguir explicar rapidamente para alguém aquilo que está sendo pensado ou para si próprio, né? Dentro daquela ideia de que fazer um croquis é pensar com as mãos, né? Então, o desenho ele vai surgindo no papel à medida que ele vai sendo pensado. E vejam que ele foi feito primeiro com várias linhazinhas fraquinhas a grafite, e depois foi pega uma caneta preta mais grossa, né, para fazer essa finalização, assim, em alguns traços, né. Então, isso aqui é uma coisa, tu está numa reunião com o cliente, tu está conversando com um colega no grupo, tu está assessorando um trabalho com o professor, um croquis desse é uma coisa que resolve muito a vida, né, porque ele já consegue mostrar uma ideia que depois vai ser desenvolvida. Tá? Então, esse acho que é o grande papel do croquis, assim, no mundo atual do desenho. Falando um pouquinho sobre árvore, tá? Antes de mais nada, acho que é importante dizer para vocês que existe árvore de qualquer tamanho, de qualquer formato. Tá? Qualquer formato de árvore que vocês pensarem, que vocês buscarem, vocês certamente vão encontrar. Né? Eu coloquei aqui 3 árvores que são relativamente comuns aqui no na nossa região. O eucalipto, que é uma exótica, né? O eucalipto ele é originário da Austrália, se deu bem aqui na nossa latitude, porque a gente está numa latitude próxima, né? Daquele país. E é uma árvore que tem esse formato aqui, né? A copa começa a uma certa altura, né? E depois ela se desenvolve, né? Alta e estreita. Já o guapuruvu, que está aqui do lado, né, recentemente teve um guapuruvu aí que foi cortado ali na 24 de outubro, né, e foi uma coisa bem polêmica, porque muita gente dizia que não precisava cortar, tinha gente que dizia que tinha que cortar e tal. O guapuruvu é uma árvore nativa aqui da América do Sul, e ele tem essa característica, né, de que a copa dele, ela começa numa altura muito grande, né, então olhem a proporção, né, dessa copa aqui, né, ou da copada, né, como o pessoal do paisagismo fala, em relação ao caule, né? O guapuruvu é uma árvore que cresce, se divide em 2 ou 3, e lá em cima vai ter essa copa. Enquanto que o eucalipto, né, os galhos mais baixos do eucalipto, uma pessoa levanta o braço aqui, ela consegue pegar. Né? O eucalipto ele tem essa característica aqui, né? E é uma árvore muito usada para madeira, celulose, essas coisas, porque tem esse caule reto, né? Que é um caule fácil de ser desbastado por aquelas máquinas, e é muito usado na construção. Né? Nossa, aqui no Brasil se usa muito eucalipto, né, para fazer uma série de coisas. Tá? E aqui a gente tem o ipê, né? O ipê que tem essa copa aqui que tende um pouco mais a um círculo, né? E que também é uma árvore que tem em toda a cidade, aí vocês encontram ipês. Claro que ele pode crescer mais, né, e ficar uma coisa mais assim, mas o braço, né, de uma pessoa consegue alcançar os galhos mais baixos do ipê. Já o guapuruvu, impossível, né, não tem como. Né, o guapuruvu, a copa dele está lá em cima, né, só subindo aqui na árvore. E tem, claro, né, as palmeiras, que daí vão ter aquela situação, né, de um caule mais comprido, né? E depois uma copa, né, que na verdade às vezes a gente não se dá conta, mas as folhas das palmeiras elas crescem para cima, e aí elas vão caindo por gravidade e vão formando um pouco essa coisa aqui, que nesse caso parece uma aranha descabelada, né? Isso aqui não é uma palmeira, né? A gente sempre tenta, né, fazer a palmeira um pouco mais próxima, assim, né, de algo mais maciço, enfim, né, sem entrar muito no detalhe das folhinhas e tal, para não descaracterizar o desenho. Né? Essa aqui da direita, acho até que está uma palmeira razoável. Né? Essa aqui da esquerda, acho que também. Né? Aquela lá da aranha descabelada, não. Né? Às vezes o pessoal quer fazer a palmeira e ficar desenhando folhinha por folhinha, assim, né? E isso é uma coisa que numa ilustração pode funcionar bem,
mas num croquis de arquitetura, acaba isso ficando muito mais detalhado do que o resto do desenho, né? E acaba chamando atenção. Então, para a vegetação, pessoas, vale a mesma lógica, tá? A gente vai trabalhar de maneira mais esquemática, pensando que as árvores, elas podem ter determinadas proporções, tá? Então, eu acho que isso, né, no fim das contas, é o mais interessante, assim, para que vocês consigam fazer bons desenhos de vegetação. Vejam, né, que essas árvores aqui, a gente nunca se preocupa em fazer o enraizamento delas, né? Quando vocês desenham árvores, né, e lá pelas tantas começam a se preocupar e ficar enraizando essas árvores aqui na perspectiva, né, acaba também chamando atenção para detalhes que não são os mais importantes. Porque o objetivo do desenho de arquitetura não é desenhar a vegetação. A vegetação, ela faz parte da ambientação, ela é um elemento acessório do desenho, tá? Então, ela contribui também para ambientar, para dar uma noção de escala, enfim, né, para criar uma situação interessante, que nem alguns exemplos que a gente vai ver, tá? Muito cuidado com isso aqui, né, que é o excesso de literalidade, né? Isso aqui são desenhos que são mais afeitos, assim, ao universo da ilustração, e, por que não, né, ao universo mais infantil, né, que é aquela coisa assim, copa verde, tronco marrom, copa verde, tronco marrom. Né? Se vocês olharem as árvores por aí, não necessariamente elas têm sempre essas tonalidades. Né? Isso é uma coisa que ficou um pouco no senso comum. Assim como quem olhar uma macieira, né, não vai enxergar as maçãs se oferecendo assim, num plano bidimensional, né, só em coordenadas x e y. As maçãs elas estão espalhadas por dentro da árvore em diferentes profundidades, porque a árvore é uma entidade 3D. Né? Então, a gente tem que cuidar, né, para que esse tipo de representação aqui não venha, né, para o nosso desenho de arquitetura. Tá? Então, isso aqui a gente evita. Tá? A gente não vai entrar nessa coisa, vamos buscar uma vegetação mais arquitetônica, né, uma vegetação um pouco mais esquemática, que pode ser algo mais demorado um pouco de fazer, como essas árvores que vocês estão vendo aqui, né, porque para fazer esses tracinhos assim tremidos e tal, isso aqui é uma coisa que leva um certo tempo, tá? Mas também pode ser algo ligeiramente mais rápido, né, como essas outras que a gente está vendo aqui do lado. Né? E nessas horas, gente, do traço esse mais tremido, assim, mais difuso, né? Eu acho que isso é uma coisa legal, assim, de vocês praticarem, né? Uma coisa de testar, assim, de fato, né? Esse tipo de representação, ó, isso aqui é uma coisa que leva, né, um certo tempo, assim, para ficar pronto, né? Mas também não é assim um tempo muito absurdo, né? Então a gente pode, né? Daqui a pouco, sei lá, vamos inventar uns galhos aqui assim, alguma outra situação, enfim, pode, sei lá, né, ter alguma coisinha ali no chão e tal, e quem sabe, né, achurar algumas partes aqui assim para tentar dar uma ideia de alguma profundidade, assim, né, nessa vegetação. Aquela ali, olha que legal, aqueles galhos que aparecem um pouquinho lá por trás, né? Como fica bacana aquilo ali, né? Daqui a pouco tem uns galhos que estão cruzando ali, então a gente consegue ter uma ideia de profundidade, né, de tridimensionalidade. Daqui a pouco entrou um calunga, né, aqui embaixo dessa árvore aqui, então, sei lá, uma parte desse calunga aqui ficou em sombra também, sabe? Então, acho que isso tudo, no fim das contas, é treino, sabe? Acho que é querer desenhar a vegetação, é olhar para uma determinada árvore que foi desenhada e tentar fazer igual, né? Para a gente sair um pouco, né, daquele senso comum e evitar fazer aquelas árvores que ficam muito pirulito, né, que são aquelas coisas meio esféricas, assim, que vão, né, se repetindo no desenho, né, porque essas árvores, assim, mais esféricas realmente são difíceis, né, de serem encontradas por aí. Né. Aqui outras representações, né, bem interessantes, chama a atenção de vocês, né, que sempre tem um lado aqui, ó, que está um pouco mais escuro. Isso ajuda a dar uma ideia de volume, né, para essa vegetação, né? Ela perde essa característica bidimensional e começa, de fato, a aparecer um objeto 3D, porque a árvore é um objeto 3D, né? Um objeto que, quando visto de cima, tende a um círculo. Né? Uma árvore em planta baixa, ela tende a uma circunferência, né? Porque os galhos vão
crescer em direções mais ou menos equivalentes a partir do centro de gravidade, que é o caule, né? E como vocês talvez saibam, né, toda árvore, a gente enxerga, digamos assim, metade dela, né? Porque tudo aquilo que ela tem para cima da terra, né, como galhadas, ela tem para baixo da terra como raízes, né? Justamente para que isso possa se equilibrar, né? Então é uma coisa, né, mais ou menos assim, né? Se o chão está aqui, né, a gente tem algo que se equilibra, né, para poder travar bem essa árvore. Muitas vezes em Porto Alegre, vocês devem ver por aí, né? Porto Alegre tem aquela situação assim que tem postes de luz, né? Que tem aqueles fios assim que estão cruzando e tem árvores plantadas muitas vezes embaixo desses postes de luz, que daí a CE vai lá e faz aquelas podas assim que transforma as árvores em coisas meio mutiladas, né? Para os fios poderem passar no meio. E com o tempo essas árvores acabam tombando, porque elas começam a crescer de forma desigual, a raiz não aguenta direito, né, o momento, né, que vai acontecer para algum lado, e essas árvores acabam caindo, né? Então, vegetação e infraestrutura urbana são realmente difíceis de compatibilizar, embora existam maneiras, né? Em Porto Alegre tem muita coisa que está mal, né? Mal feita, mal pensada, assim, árvores que foram plantadas há décadas e que lá pelas tantas a cidade não, né, não tomou muitos cuidados em relação a isso, né? Na frente da Faculdade de Arquitetura, hoje tem só um resto ali de um dos jacarandás ali da Sarmento Leite, né? Aquela frente da Faculdade de Arquitetura, ela era um pouco mais escondida, né, por aquela árvore que um belo dia caiu, né, faz uns 4 anos, eu acho, a gente chegou lá, ela tinha caído em cima da estação das bicicletas ali, né, em parte por problemas de conservação, em parte por problemas de podas, né, mal feitas. Aqui outros exemplos, né, gente, alguns deles mais próximos de uma árvore real, outros muito interessantes aqui, ó, bem esquemáticos, né, e que são realmente muito autorais, né, e que também são situações legais, assim, que vocês daqui a pouco podem explorar aí nos desenhos, né, mas lembrando, né, isso aqui só dá certo se o traço é um traço rápido, né, se isso aqui começa a virar uma coisa assim que eu tenho que começar a desenhar com muito cuidado essa ameba, né, daqui a pouco eu corro o risco de, sei lá, estou desenhando um grão gigante de feijão aqui, sei lá eu, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não, para respeitar as características do desenho, né? Essas árvores aqui, que são as decíduas, né? Essas que perdem as folhas e tal, um jeito interessante de desenhá-las é o seguinte, é fazer uma linha auxiliar, né? E aí a gente marca ali a posição né, do caule, né? Daqui a pouco define ali algumas outras linhas que são um pouco mais espessas, e vai abrindo aquilo até levar, né, para uma determinada situação, né? Mas não sei, né, se vocês têm que despender muito tempo assim nessas tentativas, né? Acho que podem até, né, não tem problema algum, só cuidar para isso não começar a tomar conta assim do desenho de vocês. Deixa eu ver se eu consigo apagar só aquela linha curva. Ó, e aí a gente tem uma coisa, né, mais próxima disso, que claro, né, vocês são espertos e estão vendo que aqui no zoom eu não tenho como variar a espessura da caneta, mas quem desenhou essa árvore aqui variou a espessura, né, trabalhou com uma linha mais fina lá, e depois foi engrossando, ou passando por cima aqui para conseguir engrossar essa sequência, porque a árvore, a gente sabe disso, o caule é mais espesso, depois vão ter alguns galhos que têm uma largura intermediária, até chegar naqueles galhos mais fininhos, né, lá das extremidades, né? Então a natureza ela sabe tudo de estrutura, né? Inclusive nesses momentos aí, tá? Aqui outros exemplos, né? Não vou me aprofundar aqui, mas para vocês verem, né? Alguns esquemas, né? Quem gosta de trabalhar um pouco mais com as texturas do grafite, ó, daqui a pouco pode experimentar alguma coisa assim, né? Essa técnica aqui de sombrear um dos lados é muito interessante porque ajuda a atribuir volume, né? Então isso aí é uma coisa que pode funcionar legal. Daqui a pouco tem uma árvore em primeiro plano no desenho. Aqui são árvores assim mais de manual de desenho arquitetônico, né? Que são árvores um pouco mais técnicas que partem da circunferência perfeita, né? Partem da circunferência e que
podem funcionar legal, assim, num desenho mais de fachada, de elevação, enfim, né? Chama a atenção de vocês da mescla entre árvores e calungas, olha que legal que fica, né? Quando pessoas e vegetação estão incorporados no mesmo desenho, né? Então a gente consegue ter essas relações de escala, né, de um jeito bem legal. E aqui um exemplo, né, um pouco mais de um croquisão assim bastante livre, né, em que a gente tem as árvores quase como manchas, né, dentro do desenho. Se a gente pegar uma árvore dessas aqui, ó, e tentar olhar para ela individualmente, é difícil, né, de enxergar a árvore propriamente dita aqui, mas no conjunto funciona muito bem, inclusive porque há uma variação de tonalidade, né? E essas coisinhas espalhadas aqui, que podem ser pássaros ou folhas, sei lá, eu não sei, eu olho para esse desenho e me dá a nítida sensação de que está ventando aqui, né? De que tem um vento soprando aqui, e essa estrutura aqui toda tensionada, ela tem essa característica justamente para resistir, né, a esse tipo de situação, né? Enfim, pode ser que eu esteja vendo coisas, mas me causa essa sensação, né? Aqui um desenho arquitetônico, né, um croquisão assim muito parecido com esses que vocês estão fazendo, onde as árvores daqui a pouco, a gente, elas entram num primeiro plano e assumem a sua transparência. Então tem uma árvore que está por aqui assim, né, com essa copa aqui que se mistura com outra que está aqui, que vai se misturar com essa outra que está ali adiante. E essas árvores, elas têm transparência justamente para não matar o desenho que está atrás. Ah, professor, mas a árvore não é transparente, né? Sim, eu sei que não são transparentes, né? Mas a gente está fazendo um desenho, né, que é um croquis, né? Então, esse desenho ele não precisa necessariamente ser literal, né? Ele pode ser um desenho mais esquemático e o objetivo dele é conseguir mostrar uma ideia de arquitetura. Se existem essas árvores na frente da casa e eu não desenho, alguém vai dizer, putz, mas essa casa é cheia de árvore na frente. Se eu boto as árvores e deixo elas opacas, alguém vai dizer, bah, aí não se enxerga a casa, né? Então, né, como agradar gregos e troianos numa situação dessas, né? Daqui a pouco a transparência da vegetação é algo que surge para resolver essa encrenca, né? E que funciona muito bem. Tem até um lapisinho de cor bem de leve aqui nas árvores, ó, que fica um pouco na frente da arquitetura, mas a gente não pode deixar de perceber que a arquitetura aqui é a protagonista. Né? Mesmo que eu olhe uma árvore dessas mais de perto, ó, a arquitetura ainda é, né, o elemento protagonista desse desenho. Né? Mas a gente percebe que, sim, há uma ideia clara de vegetação aí também. Né? Aqui a mesma coisa, né? Isso aqui é um projeto que tem essas edificações aqui conectadas por uma laje, e dentro daquele pátio tem algumas árvores, né? Então as árvores também, elas entram aqui de um jeito, né, bastante esquemático, né, com muita transparência, enfim, porque sem elas não faria sentido, né? Seria um projeto que não ficaria muito bem demonstrado, tá? Outros exemplos, assim, mais esquemáticos, essas aqui eu sei que a Maria Paula gosta muito delas, né? Então são árvores que também estão longe de ser uma árvore real, né? Mas que funcionam muito bem, desde que o traço seja um traço rápido, né? Essas aqui já são árvores, né, que algumas delas têm um traço rápido, outras têm um traço um pouquinho mais cuidadoso, né? Gosto muito, né, já que eu posso me manifestar aqui também, ó, gosto muito dessa aqui, ó, né? Porque é uma coisa assim, é uma árvore que tem, né, um formato de copa, né, que não é aquela coisa da bolota, né? Vai ter aqui um caule, né? E depois tem alguns elementos assim, né, que lembram um pouco a própria textura das folhas, né? Alguns ficam um pouquinho soltos fora da árvore ali e tal, e que ajudam, né, nessa questão da profundidade, né? Eu vou até dar uma escurecida aqui embaixo, para dar uma ideia de sombra, né? E quem sabe, né, meter umas pessoas por aqui assim e tal. Então, tem várias aqui que eu acho que são legais, né? Tem algumas aqui que eu confesso para vocês que não curto, né? Mas aí é opinião, tá? Estou me manifestando aqui de maneira muito pessoal. Essa aqui eu não acho legal, né? Essa aqui que fica com a linha muito definida aqui também não me agrada tanto, né? Essa aqui, não sei, acho uma coisa meio confusa, né? Não sei, parece que são duas árvores grudadas, não parece uma só, né?
Mas, enfim, né, pessoas, vocês sejam livres aí para desenhar as árvores, desde que não caiam naquelas questões tão literais ali que a gente tinha comentado, tá? Tem uns outros exemplos aí, aqui um esquema mais artístico, assim, né, em que as árvores aparecem como elementos mais lineares, né, porque tem a ver com a representação de uma determinada paisagem, né, que é uma paisagem aqui, tipo norte-canadense, assim, e tal, né. Essa perspectiva aqui é muito boa, né, tem uma junção aqui de calunga, vegetação e arquitetura que está muito legal, dando ideia de profundidade. As árvores parecem uma riscalhada, mas funciona super bem, né? Tem uma variação legal de tonalidade dentro do desenho, que é uma coisa que logo, logo a gente vai começar a praticar também, né? A gente vai sair um pouco desses blocos tão simples, né? E vamos começar gradativamente a botar alguns elementos arquitetônicos aí na jogada, tá? Então, isso aqui acho que é um desenho que funciona super bem, né? A linha de horizonte está fácil de ver onde ela está aqui, né? Na altura da cabeça das pessoas, e os pontos de fuga, que eles certamente caíram fora da folha, né? Aqui não vai dar para mostrar onde é que eles estão, talvez nem nesse outro aqui, ó, né? Eles estão mais lá adiante, mas é uma perspectiva super legal, né? E que o calunga mais escuro, a árvore em primeiro plano meio transparente, a edificação lá no fundo, né? Tudo contribui aqui para a gente conseguir entender, né? Como é que é esse espaço arquitetônico aí, tá? Tem outros exemplos aqui, esse aqui com uma vegetação muito delicada, aqui muito suave, né? Que é feita com essas bolinhas aqui com uma caneta bem grossa, né? É uma coisa que também dá certo, né? Me lembra um pouco assim aquelas vegetações de ambientes de arquitetura japonesa. Esse croquis aqui é um croquis super tosco, né? Super toscão, né? Mas é um croquis extremamente rápido e que a vegetação entrou aqui como umas maçarocas aqui assim, e uma árvore meio esquisita aqui no primeiríssimo plano. Mas vamos lembrar assim, né, gente? Isso aqui é um croquis que fica pronto assim em questão de poucos minutos. Né? Então, ele tem esse objetivo. Né? Não é o croquis que a pessoa vai perder tempo desenhando detalhadamente uma árvore, né? Porque ela quer, na verdade, dar uma ideia rápida, né, da arquitetura que está sendo mostrada. Por fim, as questões de céu e fundo, tá? Antes de eu mostrar para vocês o exercício da próxima aula, essas questões de céu e fundo, elas podem ter mais literalidade ou menos literalidade. Tá? Então, começo mostrando para vocês aqui um desenho que, na verdade, é uma colagem, né, de elementos. Isso aqui é feito no computador, né, não é feito à mão. Mas mais para vocês perceberem que o céu e o chão, não necessariamente eles precisam ocupar todo o espaço da folha. Né? Eles podem ficar numa área reduzida, e a perspectiva propriamente dita, ela pode, quem sabe, ó, rasgar partes, né, desse fundo, inclusive as figuras humanas podem sair um pouco daquilo ali. Então, é uma outra maneira, assim, de compor a peça gráfica da página, né, para que a coisa não fique muito solta, né, muito inacabada. Vocês estão muito acostumados a fazer aquele fundo, né, que tem aquela achura mais vertical, assim, e tal, que já está aparecendo em alguns desenhos aí da turma, mas acho que dá para começar a explorar outras coisas também, né, outros fundos de enquadramento, enfim, que podem ajudar vocês a comporem a folha, né, inclusive com os dados de identificação, tá, que eu acho que é uma coisa legal. Aqui um desenho com lápis de cor extremamente competente, né? Muito legal. Isso aqui é uma coisa que leva tempo, né? Que dá bastante trabalho. É um lápis de cor que mistura tons de verde e tons de marrom aqui na vegetação, né? Cuidando para não saturar o papel. Vejam que volta e meia ficam áreas, né, esbranquiçadas assim, ó, em relação ao desenho, né? O céu aqui tem uma coisa muito interessante aqui, que quem desenhou isso aqui, ó, traçou algumas linhas, né, umas linhas meio aleatórias, assim, e foi depois, né, entrando com essa textura de lápis de cor, né, para cá, um pouco para lá, enfim, para montar um pouco essa coisa de céu com nuvens, né, que daí, claro, né, pessoas, vocês não vão fazer nuvens, né, aquela nuvem... aquela nuvenzinha Maurício de Souza, né? Não vai ter
aquela nuvenzinha assim, né? Isso aqui a gente não faz, né? Porque é uma coisa que não fica bem, né? Na verdade, se a gente olhar com atenção isso aqui, vai ver que nem são nuvens, né? Tem aqui uma coisa extremamente estilizada, né? De um desenho arquitetônico que foi feito à mão, usando régua em boa parte do desenho, mas toda a ambientação aqui ela é feita à mão livre, né? E olhem que legal, né? Os traços que cruzam os cantos, a linha que reforça, né, o desenho final, essa questão da sombra aqui, que vocês ainda vão aprender a fazer, a gente vai trabalhar ainda, né, essa questão da sombra projetada aqui, ó, como ajuda, né, nessa questão da profundidade, e daqui a pouco arriscar, por que não, uma vegetação em primeiro plano, que é um pouco mais literal, né, mas aí eu reforço, esse desenho aqui é um desenho que leva aí, olha, sei lá, 1 hora, 2 horas para ficar pronto, né? Não é um croquis tão rápido assim, né? Aqui um detalhe do céu, né, para vocês verem um pouquinho mais de perto, que é um lápis de cor azul, usado com uma certa rapidez, né, para fazer isso aí dar certo. Aqui algumas imagens que já tinham aparecido na vida de vocês lá no começo do semestre, mas que é interessante mostrar de novo para vocês verem a reunião, né, entre Calunga, arquitetura, né, e outros elementos de ambientação, né, inclusive essa questão do fundo, né, o fundo esse de enquadramento, ó, que muitas vezes não precisa ser um céu literal, né, pode ser um elemento que ajude a estruturar o desenho dentro da folha, embora também possa ser um fundo, ó, que é preenchido, né, de maneira mais densa, onde a vegetação é justamente pintada de preto. Olha que interessante, né? A vegetação aqui ela é toda escura, né, feita com esse grafite aqui, e a arquitetura propriamente dita, ela é mais branca, né? E ali está a linha do horizonte, na altura das cabeças daquelas pessoas, né? Deve ter um ponto de fuga por aqui assim, e deve ter um outro ponto de fuga que está lá adiante, né? Então, como é um desenho muito maior, a gente não está vendo aqui a montagem dele, né? Mas dá para ver que tem umas linhas lá de construção do desenho, né, que estão passando por ali. Aqui a mesma coisa, né? Olha só, gente, uma maneira de acabar o desenho, né? Em vez de simplesmente levar a rua e terminar a rua num ponto, né, como se o mundo acabasse ali naquele ponto, né? O que é feito aqui? Ó? Daqui a pouco essa rua aqui, ela tem continuidade numa outra rua que está cruzando lá atrás, né? E lá atrás, daqui a pouco, surge um outro edifício, sei lá, né, que está por aqui assim, e vai surgir alguma outra coisa em primeiro plano para cá, e o desenho não precisa ser aquele desenho que parece que o planeta Terra terminou ali, né, como se fosse a Terra plana, né? Então, isso também é um recurso de ambientação. Daqui a pouco arrematar o desenho com alguma coisa que está até um pouco indefinida aqui, a gente não sabe exatamente o que é isso, mas pode ser um prédio, pode ser uma casa, pode ser um muro, sei lá, né? Não importa muito, mas está lá no final, né, justamente para eliminar aquela linha do horizonte tão seca, né, que é quando o desenho ele de fato acaba de repente. Outras situações aqui, né, essa ideia da vegetação que forma um contorno lá atrás do desenho e ajuda a destacar a própria arquitetura, porque faz um contraste, né, entre o preto e o branco aqui do desenho. Daqui a pouco a vegetação está aqui, surge um muro ali atrás e tal, então o desenho já meio que acaba por ali, né, e a gente não fica naquela coisa de tentar fazer a linha do horizonte desaparecer, né, ela já desaparece ao natural. Então, acho que isso tudo são coisas que vocês têm que se permitir observar esses desenhos, né, pegar um desenho que vocês gostam, olhar para esse desenho aí durante um tempo, para ver o que de fato está colocado ali. Né? Algumas outras situações do Calunga, da vegetação, da arquitetura, enfim, né? Mesclando desenho à régua e desenho à mão livre, né? Desde que o desenho à régua seja complementado, né? Com traços que reforcem aquilo que a gente quer, né? Para não deixar tudo numa coisa tão wireframe. Né? Olhem esse céu aqui, que riscalhada interessante, né? Que riscalhada bacana que tem aqui, né? Com grafite, né? Para dar
essa ideia de profundidade. E era isso, tá? O exercício para a próxima aula, gente, é desenho de calunga e de vegetação. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, na parte dos calungas, tá? É uma maneira que vocês vão usar para dividir essa folha, tá? Essa folha tamanho A4, que vai ser o seguinte, a gente vai fazer nessa folha A4, bem de leve, tá? Uma margem aí de 2 centímetros. Uma margem de 2 centímetros. Então, vou pegar aqui essa folha, deixa eu só enquadrar ela melhor aqui na câmera, e vou colocar aqui uma margem de 2 centímetros, ó, em todos os lados, tá? 2, 2, 2. Tá? Então, essa margenzinha de 2 centímetros aqui, a gente vai marcar ela bem fraquinha. Pode usar régua, pode fazer como, né, vocês acharem melhor, tá? E aí vamos fazer a seguinte divisão, ó. Uma linha de 1 centímetro, com espaço de 1 centímetro. Uma linha de 1,5, com espaço de 1 centímetro. Uma linha de 2, com espaço de 1 centímetro. E depois uma linha de 4, tá? E o que sobrar, sobrou. Eu vou usar aqui a minha régua paralela, tá? Já que está na mão aqui, né? Para marcar essas linhazinhas, tá? Essa aqui é de 1 centímetro. Depois vai ter aqui a de 1,5. Depois vai ter aqui a de 2. E depois vai ter aqui a de 4 centímetros. Tá? E vai ficar um espaço aqui embaixo para ser a identificação da folha. Então, com base nessas linhas, tá? A ideia é vocês desenharem muitos calunguinhos. Tá? Podem começar tentando, né, fazer um calunga meio parecido, né? Daqui a pouco vocês podem variar, vai ter gente que está correndo e vai estar caminhando. Podem testar daqui a pouco calungas que ficam pintados. Tá? O lance é o seguinte, vocês vão preencher essa folha calungando aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Isso também está mostrado num daqueles vídeos que a Maria Paula deixou o link ali no Miro, tá? Que é uma coisa parecida. Só estou colocando aqui as medidas de referência, né, para facilitar, em que vocês vão trabalhar, aqui eu botei 3, mas vocês vão fazer a linha de 4 centímetros, tá? 1, 1,5, 2 e 4. Tá? 1, 1,5, 2 e 4. Quem quiser, né, fazer a divisão aqui do meio, né, e sei lá, deixar marcado ali uma altura, né, para saber onde é que vão ficar as cabeças das pessoas, né, também pode, tá, tranquilamente, né. Depois, no videozinho da Maria Paula, lá ela mostra um esquema de divisão, né, das partes do calunga para tentar encontrar o joelho e não sei mais o que, né? Então, isso é um desenho de prática de figura humana, tá? Que vocês vão fazer. E daqui a pouco, quem quiser, sei lá, né? Vai botar gente aqui sentada numa cadeirinha de praia, né? Vai ter, sei lá, um que está vindo correndo aqui assim e está jogando bola, né? Vai ter o da bicicleta lá, até para quem, né, para quem não sabe desenhar bicicleta, tá? Uma dica para vocês é a seguinte, ó. A bicicleta, ela tem 2 rodas, óbvio, né? Tem 2 rodas, e o espaço entre as 2 rodas aqui é mais ou menos o equivalente a meia roda, tá? Mais ou menos isso. E o quadro da bicicleta é o seguinte, ó. Isso aqui é o garfo, tá? Tem o tubo superior, tem um triângulo que tem que se encontrar entre as 2 rodas aqui, que é onde está o movimento central com os pedais, e outro triângulo que se encontra do meio até a roda de trás. Isso aqui é banco, isso aqui é guidão, né? E a pessoa aqui em cima dessa bicicleta, a tendência dela é que ela fique um pouco mais alta, né, do que
alguém que esteja em pé aqui do lado da bicicleta, claro que depende, né, da bicicleta. Tá? Então, o desenho, né, da bicicleta, agora eu vou desenhar uma outra aqui, que é mais uma mountain bike. Né? Ela vai ter uma outra geometria, que assim, né, o banco vai ficar um pouquinho mais baixo, né, vai ter aquele guidão meio projetadinho para frente, de leve, que assim, né? Então, vamos até botar um capacete nesse cara aqui. Né? Então, pode ter um pouco essa característica aqui, tá? Então, cuidem, tá? Porque volta e meia eu vejo por aí umas bicicletas que tem 2 rodas e um cano ligando as 2 rodas. Né? Putz, como é que essa bicicleta vai dobrar alguma esquina, né? Se o cano está preso lá na roda da frente, né? Não tem como, tá? Podem pensar na bicicleta assim, ó. Desenha, né, um triângulo e depois outro triângulo, 2 triângulos. E esse aqui é o garfo. Né? Então, aqui estão as 2 rodas. Ó. Aqui tem uma roda, aqui tem outra roda. Isso aqui é banco, isso aqui é guidão. Tá? Tem gente que pensa na bicicleta como um M também, ó, né? E depois conecta aqui e conecta aqui, o que também dá certo. Tá? Mas, enfim, o objetivo não é desenhar bicicletas, né? Mas porque, de vez em quando, elas aparecem, tá? E a gente acaba vendo umas bicicletas que não teriam como, né, como dar certo assim. Então, isso é uma coisa, tá? Calungas. E uma outra folha, tá, gente? Uma outra folha A4, vocês vão usar para testar vegetação. Tá? Só que aí é o seguinte, pode ser uma coisa bem livre, tá? Não precisa ser essa super repetição, né, que eu estou fazendo aqui nessa folha, por exemplo, tá? Mas pode ser realmente algo que vocês testem, sei lá, diferentes tipos de árvore, né? Ou árvores mais geometrizadas, ou árvores que têm um pouco essa questão da sombra e do volume, árvores mais rápidas, né? Misturar calunga, enfim, mas não é 2 ou 3 árvores, né? Assim como os calungas, vocês vão fazer bastante calunga aqui, a ideia é justamente essa, né? Vocês irem soltando a mão para desenhar esses calungas, né? E fazer com que o desenho de vocês possa ficar cada vez mais rápido, né? Não é ficar desenhando miniaturas de seres humanos ali demoradamente, né? Vocês vão fazer o mesmo com a vegetação, tá? Então, são 2 folhas, tá? Uma de calungas e outra de vegetação, tá? Em que vocês podem usar essa borda inferior da folha aqui para colocar os dados de identificação de vocês. E o uso da cor, do fundo, enfim, aí é livre, né? Fica a critério de cada um.